Diniz fala após a, a vergonha que foi a derrota contra a Argentina. E a questão é, você já ouviu a palavra do Diniz hoje? Pronto. Pronto. E aí, carinha de poucos amigos, a carinha de desespero do Diniz, Aqui, na sua frente. Opa, a carinha de desespero. pode falar, Wellington. Vamos lá, meu ídolo. Se eu disser que foi o melhor jogo do time, sob o seu comando, mesmo com uma derrota, você concorda ou você não concorda? Que análise que você faz? Primeiramente, boa noite. Eu acho que se considerar... Difícil falar o melhor, né? Acho que contra a Bolívia o time foi muito bem, mas se Não acredito que ele vai mandar essa. considerar a rivalidade, a Argentina por vir num momento de muita confiança e ser o último campeão do Esse olhinho tremendo aí é desespero, mano. mundo, há menos de um ano, a gente com o time bastante mexido, eu acredito que se considerar todas as variáveis que... O time tá mexido porque foi você que mexeu, meu amigo. Você que escalou, você que convocou. Você que deixou de trazer um lateral pra levar o Gabriel Jesus, mano. que interferiram nesse jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores. Diniz, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Primeiro eu queria saber a situação do Marquinhos, né, o motivo da alteração dele no intervalo da partida. E hoje uma partida onde também... Ele, tipo, fez uma cara de que ele nem lembra, entendeu? Nem lembra o que aconteceu. Os dois times finalizaram muito pouco. Queria que você fizesse uma análise do jogo e qual foi a grande dificuldade que o Brasil teve para conseguir chegar à meta argentina, por favor. O Marquinhos, ele teve um desconforto muscular, não foi nada assim muito agressivo e todo mundo achou melhor ele sair, ele junto com o departamento médico. E acho que Eu tava falando no mute, velho. O estádio inteiro achou melhor ele sair e voltar pra casa. O mais rápido possível, deixando uma abraçadeira de capitão pra outro. tomar a melhor decisão. Em relação ao jogo, é um jogo de dois times tradicionais. Ainda bem que tinha dois times, né? Se tivesse três, ia ficar estranho. Muito fortes. E embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer gol. A chance que a Argentina teve foi uma bola de escanteio que a gente... Que fez o gol, né? Que de fato o que importa mesmo é fazer gol. Não adianta você ter 88 chances e não marcar. E assim, o Brasil só chutou o primeiro chute a gol após 30 minutos do primeiro tempo. A gente errou na marcação e o também conseguiu fazer o gol. E a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros. A gente teve quase chances. Para poder acertar o último passe, para poder finalizar. Então a gente esteve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina. Sim, principalmente quando estava 1-0 para a Argentina. O Brasil estava muito mais perto de vencer. O resultado eu achei bastante injusto hoje. É, né? Porque, pô, como assim quem ganha? Como assim quem ganha faz gol? Quem ganha vence? Como assim? Quem fez gol venceu? Não faz sentido, isso é injusto. Professor Fernando Diniz, o Paraná abraça, cumprimenta, eu estou aqui à sua esquerda, junto da caixa aqui. Como disse o nosso querido amigo Wellington, foi talvez uma das melhores participações do Brasil nessa etapa, nessa sexta rodada. Não é possível que tá todo mundo falando isso. A cara do Diniz de quem nem ele tá entendendo o que tá acontecendo. Tipo, não, eu vou lá na coletiva, vão me massacrar, vão me xingar. Aí chega lá o pessoal, parabéns, hein, parabéns, jogo muito bom, muito bom.
A pergunta que cabe ao senhor, que me faz fazê-la, é de que nós tivemos realmente uma boa apresentação. Como assim, mano? Ninguém vai perguntar. E o Emerson Royal? E há uma frase que nas grandes derrotas encontramos o caminho para as grandes vitórias. Não é possível. O nosso time hoje foi eficiente, mas não foi eficaz. Cara, que pergunta ruim. Acho que segundo a sua... Pelo que você está usando a palavra eficiente e eficaz, talvez eficiente seja o número de oportunidades ou de lances para a gente matar, a gente não matou. Os lances Não é possível. Esses caras vivem numa bolha diferente. mais claros. Nesse sentido, eu acho que sim. A gente teve chance, teve bola na trave, teve um número de escanteios perigosos, a gente estava levando perigo hoje na bola parada. Teve a bola, acho que determinante no segundo tempo, que a gente teve a jogada do Jesus com o Martinelli, mas infelizmente a bola não entrou. Quero ressaltar o comprometimento dos jogadores. Ah, comprometimento dos jogadores, mano. Comprometimento dos jogadores. Comprometimento com o quê? Com o quê? Com o que eles estavam comprometidos? Com exatamente o quê? Em que momento eles se mostraram... que momento eles estavam comprometidos? Com o quê? Vestir o uniforme? Fazer o aquecimento? Qual que é o comprometimento? A construção do time, hoje foi um jogo assim que você vê muita coisa de construção coletiva. É difícil você pegar um time, ainda mais mexendo muito na equipe, você conseguir ter a coesão que o time mostrou hoje. Então, assim, se a gente conseguir relativizar os jogadores que jogaram, a idade do time, o adversário que a gente enfrentou. Mas foi você que convocou, meu amigo. Se tinha gente que não era competente, gente que não tinha capacidade, gente muito nova, gente que não tinha experiência, se o time tava mexido, foi você que convocou, meu amigo. Acho que teve muito conteúdo de todos os sentidos, tanto na parte mental, como na parte tática, como na parte... Qual parte mental, mano? O cara foi expulso, meu. O cara foi expulso. O jogador foi expulso. parte física. Os jogadores foram hoje impecáveis na entrega. Impecáveis na entrega. Pô, de verdade, mano. Isso aqui deve ser inteligência artificial. De verdade, isso aqui não pode ser real. Na questão da marcação, que a gente teve muito erros excessivos contra a Colômbia. Em 5 dias a gente fez uma correção muito grande. Qual correção? Perdeu de 2-1, depois perdeu de 1-0? Enfim, o futebol não... O resultado às vezes não explica o que aconteceu no jogo, como no... O Brasil só chutou o primeiro chute a gol após 30 minutos do primeiro tempo. caso de hoje. Mas tem que e ao mesmo tempo a gente tem que procurar nas próximas ocasiões vencer. Que bom, né? Que se nas próximas tentar perder, eu acho que não é uma boa estratégia. Para poder confirmar, como no dia de hoje, um bom desempenho. Qual? Não é possível. Não é possível. Bom desempenho. Aonde que teve um bom desempenho? Boa noite, Fernando. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Concordando que o resultado de hoje não explica o desempenho. O que tá acontecendo, velho? Esses jornalistas foram contratados, é isso? A gente tem que fazer, eu acho que dá para fazer, e eu quero de você uma análise um pouco mais abrangente. Vamos ver. Porque mesmo que tenha havido essa evolução, o que se tem em termos de herança do Brasil deste ano, e a tua parte são as eliminatórias,
Chegou a Black Friday da Hostinger. Hospedagem de site por apenas R$ 11,99 por mês. É uma herança muito ruim, do ponto de vista estatístico. Ó. O Brasil tem Alguém falou que foi ruim. recordes ou tem números que nunca tinha tido e são negativos. O Brasil nunca tinha empatado com a Venezuela. Olha aí, alguém tá falando, alguém tá hablando, hein? O Brasil Habla mesmo. nunca tinha perdido 2 e agora são 3 partidas consecutivas. O Brasil nunca tinha perdido em casa e perdeu hoje na história das eliminatórias. Como explicar, talvez até dentro do grupo, até para profissionais do futebol, que isso acontece em meio a uma evolução que é vista, mas pode ser discutida também. Que evolução. Lógico que pode ser discutida, a vida pode ser discutida. Não é possível. Ele vai filosofar. Não é possível. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. Você não tá na coletiva do Fluminense, meu amigo. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística. Acha que Não vai pôr, não. a vida é só estatística. Se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Mas tá tudo muito ruim mesmo. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo. A Argentina teve quase que o time completo. Opção sua, meu amigo. Opção sua. Aí você levou o goleiro da última Copa, entendeu? Você levou o zagueiro da última Copa. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então, assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando contra a Colômbia. Se tivesse ganho da Colômbia, ganho do Uruguai, poderia ter perdido ontem e ia ter uma aceitação, né? Eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador argentino assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla, e eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo. Mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente É isso que me assusta. É o futuro que a gente tem e parece bem ruim. conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. A gente tem oscilado, na minha participação aqui, a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos. Agora, se a gente ficar na tua pergunta, é uma pergunta que a resposta já está dada. Se você falar assim, estatisticamente, perdeu 3 vezes, empatou com a Venezuela empatou, depois meteu 3-0 no Chile. No jogo seguinte não tem mais bobo. A Venezuela não é mais a... É porque o Chile, né? O Chile é um grande exemplo de time. O Chile é o que tem que ser levado como métrica. Se perder do Chile ou ganhar do Chile, é o que vai dizer que um time é bom ou ruim. A Venezuela de 40 anos atrás. É uma outra Venezuela. E você vai ver isso nas eliminatórias. A Argentina, não sei se a Argentina tinha perdido do Uruguai, mas também perdeu do Uruguai 2-0 agora. E esse é o futebol de hoje. Então, assim, a gente ia só pegar assim, recorde histórico. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está Ainda bem, né? sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho. Trabalho de muita gente. O presidente ofereceu as melhores condições possíveis. Os jogadores se empenharam o máximo. Então tem que se empenhar mais.
convoque jogadores que consigam se empenhar mais. Porque os que você levou, o Emerson Fermento, por exemplo, o irmão Joeliton, não se empenharam o suficiente. Então precisa de gente que se empenhe mais, né? Nesse jogo contra a Colômbia, a gente teve erros, que são erros, tem a ver com a nossa pouca convivência ainda, que a gente conseguiu corrigir para esse jogo, que a gente não consegue corrigir tudo. Qual que foi o erro? Então a gente, contra a Colômbia, a gente marcou muito mal em linha baixa, a gente marcou bem o tempo todo. Então é parte de uma construção. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar. E na força da amizade também. E na força do amor e na força do ódio. E melhorando o time. Os jogadores não admitindo derrotas. É uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente. A tendência do Brasil é de evolução. Claramente, do meu ponto de vista. Diniz, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também, né, da reação da torcida, que aí acaba cantando o time sem vergonha, depois de gritos de olé. Vai falar que a torcida errou. Que a torcida deveria ter aplaudido perder para a Argentina. Quer ver? Também. E se puder, por favor, comentar as cenas lamentáveis antes do jogo, aquela briga que teve na arquibancada, a partida atrasada. Obrigada. Eu acho que começando pelo final, a gente não Começando pelo final. gosta que aconteça esse tipo de coisa e a gente não tem muito parâmetro para saber o que aconteceu. A gente está dentro do campo, então eu não tenho como te falar. A gente infelizmente lamenta o que aconteceu, mas eu não. Tipo, a gente não se importa. É mais ou menos isso. Porque foi isso que aconteceu, né? Ninguém da CBF se importou em ver o que estava acontecendo. Não tinha um dirigente da CBF lá. Enquanto o dirigente da Argentina estava falando com o juiz, com os jogadores, olhando lá a arquibancada, não tinha ninguém da CBF. Ele como técnico, se ele não sabia o que estava acontecendo, ele poderia ter ido lá perguntar, né? Mas não. Tenho dados para saber o que aconteceu, por que aconteceu. A outra pergunta que era? A torcida, a torcida está no direito de fazer o que ela quiser. Quando a torcida vem, a gente tem que entregar o nosso melhor. E o torcedor, ele é passional e quer vencer. Então, eu acho que ele está no direito de vaiar. Ufa, ainda bem. Acho que gritar olé para a Argentina é um pouco demais, mas vai. É um pouco. Sabe o que é pouco demais? Um pouco demais é 3 derrotas seguidas. Ficar indócil com o time porque não tá ganhando, eu acho que é extremamente compreensível. Não, tem que ficar feliz porque não ganhou. Pô. Mais de 65 mil pessoas. Alguns apanharam. Viu o time ser vencido em casa. Falar olé para a Argentina, eu acho, tanto é que o pessoal que falou foi vaiado pelo próprio público que estava. Do resto, eu acho que a gente tem que saber conviver com as vaias e com a pressão. O torcedor brasileiro, ele quer vencer e jogar bem. Eu acho que o time jogou bem, mas não venceu e condições. Que time é esse que jogou bem? Qual time que jogou bem? Da Argentina, né? Isso acontece e a vitória não vem derrota, é um fato normal, as vaias a gente tem que saber lidar com isso. Diniz, aqui, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Seguindo ainda no episódio que... O time, volta a dizer, chutou a primeira bola em gol após 30 minutos do primeiro tempo. E aí o técnico da seleção acha que jogou bem. Aconteceu antes do jogo, está longe de ser um caso isolado. A gente viu aqui também no início do mês, no Rio de Janeiro, pancadaria pela cidade. A gente vê também na Argentina casos inúmeros de racismo. Enfim, é uma questão social, obviamente, mas está virando uma rivalidade entre povos e não mais do futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por não ser um caso. Pô, se ele se isentar de novo, é covarde.
Se ele falar não, não, porque, pô, o cara tinha que dar uma opinião, pô. Pelo menos, é, sabe, se posicionar contra. Pelo menos falar que a gente não é a favor. O padrão. Quem me conhece sabe, qualquer coisa disso. Agora você fala, não, não. Que é futebol, meu. Isolado, isso é algo recorrente, e de que maneira vocês que têm voz, que têm influência, que têm esse poder da comunicação também, de modo geral, podem dar luz a um pouco esse processo de pacificação para que isso mude, que muitas vezes a gente vê muito mais silenciarem, não se comprometerem no sentido de se posicionar do que o contrário. Obrigado. Não, eu já na minha primeira resposta, acho que é lamentável quando acontece cenas de violência, né, e de falta de respeito. Essa é a sua chance para fazer uma escolha. Pô, sério. Você pode escolher a pílula verde e continuar vivendo. Isso que aconteceu aqui na final da Libertadores, de pancadaria na rua, mas não é isolado entre Brasil e Argentina quando tem essas coisas. Ah lá, mano, o cara é mó sabonete, velho. Sério mesmo, mano. Pô, dá uma opinião, pô. Fala que é contra. Agora, relativizar o bagulho de novo. Acontece e também não acontece de hoje, né? Faz tempo que acontece esse tipo de Pô, mano, faz isso não, velho. situação. Acho que a gente, como uma voz que a gente tem, é procurar dar os recados. E no campo, eu acho que, embora o jogo tivesse um jogo faltoso e duro, não foi desleal em nenhum momento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que dentro do campo não teve nada que estimulasse Ninguém perguntou dentro do campo, meu amigo. a violência A violência foi antes do jogo começar. que teve lá fora. Então, nesse sentido, eu acho que as duas equipes soube se comportar bem, as comissões. Eu acho que é o principal exemplo que a gente tem que dar é esse. E quando a gente vai falar, como eu estou falando agora, é lamentar e tentar que as medidas de segurança, que as torcidas consigam ter mais compreensão de vir no estádio As torcidas têm que ter mais compreensão. para torcer e que os órgãos públicos também que tomam conta dessas situações consigam agir de maneira preventiva para que não aconteça cenas como aconteceu de hoje. Cadê que ele fala, mano, isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer. Isso mancha a imagem do Brasil. É o mínimo que se espera do que o cara fala é isso, entendeu? Pelo menos fala, não, isso é errado mesmo. Quem começou tem que ser punido. E não poderia ter deixado acontecer. O mínimo. Não, é que dentro do campo a gente, né? E o torcedor tem que ser mais, né? Fernando, E assim acaba a resposta dele. Pode aqui, falar. Caio Bloch da Trivela. Fernando, eu queria te perguntar, você está falando dessa evolução. Hoje, claramente, o Brasil fez um jogo melhor do que nas últimas partidas, mas você tem um desafio a mais na seleção que você tem menos no clube, que é a falta de tempo para ter esse trabalho que você acredita para ter essa evolução. O quanto essa falta de tempo está afetando esse trabalho e Quer ver ele falar que não tá atrapalhando não? Que tá bom? Que é isso mesmo? também os resultados que aconteceram nas últimas rodadas e como você pode trabalhar para resolver isso, para diminuir o impacto da falta de tempo. Obrigado. Eu acho que a gente está fazendo isso, a gente tem treinado muito, tá? Então assim, Treinou muito. E aí vai e toma um gol de bola aérea. Igual o que aconteceu com a Colômbia. Treinando legal. contra a Colômbia, embora a gente cedeu um número excessivo de finalizações, mas não tantas assim. Então, quando você vai assistir o jogo, eu convido vocês que façam análise. Não sei se vocês têm esse hábito. Não, ninguém assistiu o jogo, pô. Tava todo mundo dormindo e a gente acordou hoje de manhã e falou, pô, vamos ver quanto que foi? 1-0 pra Argentina. Ai, nossa. Ninguém assistiu. Ninguém. O Brasil inteiro. Ninguém assistiu. De pegar o jogo depois, tira lá o som e assiste a partida e vê o que aconteceu no jogo. Como assim tirar lá o som, meu? Vai dizer que a culpa é da Globo. Você vai ver que, tirando a emoção do jogo, é um outro jogo. Para você Tirando a emoção do jogo, é outro jogo.
Ou seja, o problema do futebol é a emoção. Se tirar a emoção, tirar o torcedor, tirar a narração, tirar as imagens, parar de transmitir, com certeza vai ser bom. Você fazer a análise, que é o que cabe a gente fazer. E aí você depura as coisas que aconteceram, que é o que eu fiz com os jogadores. A gente separou aquilo que a gente fez de ruim para corrigir e otimizar aquilo que a gente fez de bom. Por exemplo, a gente está fazendo isso. É diferente o fato, eu sou um treinador que quanto mais tempo eu tenho para trabalhar, melhor. Porque eu gosto muito de trabalhar e o trabalho é o seguinte, é treino e jogo. Quando todo mundo está procurando emprego ou está perto de ser demitido, sempre tem esse papo. Não, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito desse ambiente. Nossa, meu trabalho é minha paixão. O jogo acaba sendo o maior treinamento. Porque você não consegue treinar as emoções que estão envolvidas no jogo na hora da partida no treinamento. Ela é diferente na hora do treino e do jogo. O jogo é o seu treinamento? Então, assim, para mim seria muito melhor se tivesse partidas sequenciais e tempo para treinar. Mas eu tenho que me adaptar a isso e fazer com que o time melhore. Cada vez mais, torcer para que não ocorra mais problemas de convocação, que a gente possa ter na próxima convocação aquilo que a gente achar de melhor. E por que você não levou o que você achava de melhor? Por que você não levou o lateral? Que os jogadores não se lesionem, porque hoje a gente poderia ter aí entre casos que não estão muito no nosso poder, que a gente acha melhor não convocar e lesão, sei lá, 4, 5 jogadores que poderiam jogar como titulares ou serem pelo menos opções. Meu, quem que é esses caras aí? Tem Casemiro, que não tá jogando muito bem. Você tem Neymar, que não tá jogando muito bem. Quem mais? Quem mais aí que tá lesionado e não pôde jogar? Gabriel Jesus jogou. Boa noite, Diniz. Jéssica Aline aqui, Band Brasília. A gente sabe que você olha além do jogador, né? A gente Não. Mais um puxa-saco. tem um exemplo do John Kennedy. E eu queria te perguntar sobre o Endrick. A cara dele de tipo, ih! É a segunda partida dele pelo Brasil. Você coloca ele ao longo do segundo tempo. Eu quero saber se isso faz parte do... Todo mundo pedindo o Endrick titular. Mas o técnico da seleção brasileira achou melhor não. Falou, não, que isso. Seu esquema tático, de como você está olhando o jogo, ou se isso pega mais do lado pessoal mesmo, psicológico, porque é a primeira vez dele na seleção, é um garoto jovem. E também sobre o Veiga, que foi muito... Essa pergunta tem fim? Pedida, né, a entrada dele no jogo passado e tal, e eu quero saber se isso influenciou na sua escolha. Bom, de nenhum modo. Eu nem sabia que tinha um pedido o Veiga, pra falar a verdade. Nossa, velho. Qual planeta que você vive, irmão? Qual é esse planeta aí? Que o Brasil jogou bem, deu tudo certo. Foi o melhor jogo do Brasil. Pelo amor de Deus. Eu coloquei porque eu achei que era pertinente. Em relação a ele, que é um processo de amadurecimento, é um jogador que estava muito seguro de botá-lo. Acredito piamente que ele tem um futuro brilhante pela frente e tanto no Palmeiras, no Real Madrid, dentro da seleção. Ainda bem, né, que você acredita nisso. Foi ruim que a hora que ele entrou, logo depois o Joelito foi expulso, que talvez ele pudesse ter Irmão Joelito. tido mais condição e bolas para finalizar, porque ele é um jogador diferente, que tem um brilho especial. E ele... Por que você não pôs ele pra jogar? Por isso que eu convoquei e ele mostrou isso nos treinamentos, quase. E por que você não pôs ele pra jogar? Todos os treinamentos ele acaba fazendo o gol. E por que você não pôs ele pra jogar? Mas a gente jogando com a menos ficou um pouco difícil para aparecer o talento do Endrick de maneira mais abrangente. E essa é a sua resposta? Boa noite, Diniz. Rodrigo Matos, do UOL. Queria que, assim, com o fim do ano e 6 jogos de eliminatórias, e você já falou um pouco sobre a variação de desempenho e... Avaliação de desempenho. Quer ver que vão perguntar se ele vai permanecer ou não? Como isso e os resultados, enfim.
Queria que você fizesse uma avaliação desses 6 jogos, essa perna de eliminação. Cara, eu sou muito bom de adivinhar, né? De verdade, eu não assisti isso. Mas do jeito que o cara começa a fazer a pergunta, você já sabe se o cara vai dar uma babadinha de ovo. Pela introdução, você já sabe o que vai vir. Possivelmente vai ser que você vai entregar, tanto em relação a desempenho, resultado, o que você acha que funcionou, o que não funcionou, enfim, fizesse uma avaliação geral desses, o que Se ele falar que foi o bom, mano. foi ganho, o que você acha que poderia ter sido melhor, enfim, uma avaliação do que foi esses 6 jogos de eliminatória. Acho que em termos de processo para futuro, extremamente válido, tá? Inclusive, perder para poder saber o que você faz na hora que perde, como é que você Não. A estratégia era perder? amadurece o time. Se analisar em termos de resultados, eu acho, se tratando do Brasil, muito ruim. Principalmente agora, perder 3 jogos seguidos. Ufa! E a gente já vinha de um empate também com a Venezuela, né? E em termos de desempenho, oscilante o time. Eu acho que a partida mais estável que a gente teve, eu acho que foi até hoje mesmo. Contra a não é possível. Bolívia também, mas foi um outro cenário, as coisas fluíram de uma maneira... O jogo fluiu muito, a gente foi achando os gols, podia ter feito mais gols. Ou seja, em nenhum momento o objetivo era vencer, né? O objetivo era o trabalho. Qual trabalho? Só ele sabe. Mas mesmo contra a Bolívia a gente teve alguns vacilos, um outro vacilo defensivo, acabamos tomando um gol que não precisava ter tomado. E a entrega, assim, em termos de conteúdo tático, de entendimento daquilo que a gente quer, talvez nesse sentido tenha sido o melhor jogo. Então, dentro das oscilações que a gente teve, hoje provavelmente entrega de uma coisa assim com uma perspectiva muito positiva para frente do que entregou hoje. Mas o que foi entregue? Esse ponto do ponto de vista tático, de entrega dos jogadores, de equilíbrio emocional, tirando, obviamente, a expulsão do Joelito. Ah, tá. Eu acho que a gente pode partir, eu acho que você vislumbra coisas positivas para frente. A gente está formando. Sim, assim que o Diniz sair, a gente tem a chance de ter muita coisa positiva aí pela frente. Praticamente uma nova geração de jogadores que, alguns deles que são perdedores. Ainda nem se firmaram em grandes clubes da Europa. Isso, aí a gente convoca jogador que nem se firmou ainda. Europa, que estão procurando seu espaço e tem muito talento. E eu acho que a gente, ali na frente, vai começar a colher coisas muito boas com o trabalho. Sim, claro. Alguma coisa mais? Obrigado, gente. Valeu. Boa noite para você. Bom dia, né? E é isso. O nosso grande Diniz deixou claro aí suas convicções, aquilo que ele acredita, que possivelmente só ele mesmo que acredita, mas ninguém no Brasil acredita, mas ele acredita. Ele é um cara que acredita e aparentemente acreditar é uma grande virtude do Diniz. Então, parabéns, Diniz, por acreditar tanto em coisas que só você acredita. É muito difícil quando só você acredita numa coisa e ninguém mais. Então, parabéns ao Diniz aí por essa coletiva emocionante e esperamos aí que dê tudo certo na sua trajetória de grandes sucessos, porém pouquíssimas vitórias.